E aí, tudo bem? Danilo aqui. E hoje eu tô passando só para compartilhar que nos últimos dias eu decidi fazer um exercício um pouco diferente para ver se me ajudava, sabe, a tirar as coisas da cabeça. E eu decidi escrever sobre tudo o que aconteceu, sabe, no relacionamento, sobre o que eu passei, sobre o que aconteceu, sobre como eu reagi, sabe? E eu fui lá e simplesmente escrevi, sabe, sem tentar registrar as coisas com emoção. Até porque já tinha passado alguns dias, né? Eu tava com a cabeça um pouco mais fria e tudo. E esse exercício pra mim foi bem poderoso, se eu posso dizer, né? Porque eu simplesmente peguei um caderninho e comecei a escrever um pouquinho por dia, sabe? E o que eu achei que ia ser alguma coisa simples, tipo, vou escrever só hoje, não sei o quê. Foram quase 7 dias, foi quase uma semana, basicamente, de escrita que eu, sobre coisas que eu nem fazia ideia que eu podia falar, sabe? Isso que eu vivi, que eu senti. Então foi bem intenso. Eu vi que a carga emocional de tudo que tá aqui é bem pesada, sabe? Mas acima de tudo, quando eu revisitei todo esse relacionamento que eu tive, e botei isso no papel, e quando eu reli, eu percebi o seguinte: eu percebi que eu não fui essa pessoa boa que eu tava pensando, sabe, ali na hora do término. Porque talvez tenha me pego de desprevenido, sabe, com a calça curta, mas depois que eu botei tudo no papel e comecei a reler e entender, eu vi que não foi do nada, sabe? Não existe isso de do nada. Tem sempre um motivo. E eu acho que pra mim, o que mais me cegou foi o fato de que pensei, me iludi, que o término sempre é causado por alguma coisa grande, sabe? Alguma grande infração, sabe? Alguma coisa que você faz errado, mas algo grande. E eu vi que no meu caso foram pequenas coisas que aconteceram, que foram se acumulando. E pra ser bem sincero, eu tô meio que envergonhado. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Culpado. Porque eu só tive esse momento de clareza depois que acabou. E só porque eu decidi sentar e escrever. Porque se eu não tivesse feito isso, escrito, tudo que aconteceu, tudo que eu revisitei, tudo que eu vivi, talvez ainda hoje eu estaria só sofrendo sem entender o porquê. Eu vi que em muitos momentos da relação eu também tinha algumas insatisfações, só que eu sempre preferi engolir, sabe? E varrer tudo para debaixo do tapete, fingir que estava tudo certo. E o problema é que quando eu fazia isso, eu evitava alguma coisa, eu acumulava alguma dor, e quando eu explodia, normalmente acontecia alguma coisa, alguma discussão, sabe? E eu não tinha percebido isso. Eu também vi que eu tinha meio que uma vontade de ser um salvador, sabe? Esse relacionamento só dá certo porque eu faço as coisas acontecerem. E aos poucos eu vi que eu me posicionei como uma pobre vítima, sabe? Tipo, guardava rancor, só funciona porque sou eu que tô fazendo. E não é assim, sabe? Então hoje eu entendo o outro lado do que pode ter causado na cabeça dela toda essa jornada de decisão até o fim. É estranho saber disso agora, sabe? Mas ter essa clareza me ajudou bastante porque, querendo ou não, além de tudo, isso aqui vai ser material para terapia, sabe? Porque eu não tinha essa concepção de mim. Eu tava sempre pensando que eu tava fazendo as coisas por um bem maior, só que o fato é que eu vi tudo no meu relacionamento só sob o meu prisma, sabe? Sobre o meu ponto de vista. E me dói pensar que muitas vezes esse ponto de vista talvez nem fosse meu de verdade, sabe? Talvez fosse algo emprestado. Porque eu vi aqui que esse relacionamento, ele estava apoiado em muitas coisas subjetivas, sabe? A gente nunca de fato parou para conversar e dar nome às coisas. E uma das coisas que eu fiquei bem pensativo também foi por que que eu desisti tão fácil, sabe? Por que que eu aceitei as coisas assim, no primeiro vamos terminar. Isso me mostrou um sinal de alerta também, porque talvez eu também tivesse insatisfeito. Talvez eu pudesse ter sido a pessoa que termina, só que no caso o limite dela chegou primeiro, sabe? Então, bateu culpa.
bateu arrependimento, eu me senti mal. Porque eu sei que não é um relacionamento. Não foi um relacionamento, tipo, péssimo, sabe? Ninguém quebrou nenhum valor não negociável do outro. E mesmo assim a gente chegou onde a gente chegou porque não teve um papo, sabe? E isso alugou um triplex na minha cabeça, sabe? Eu sempre pensei que comunicação fosse o essencial, mas no fim do dia, quem não comunicava era eu, sabe? E isso é pesado. Isso meio que me deixa vulnerável perceber isso, sabe? Falar. Então, esse exercício de escrita me clareou muita coisa sobre essa visão equivocada que eu tinha do meu namoro, sabe? E me deu uma certa leveza também. Mas talvez mais importante que tudo isso, me deu, sabe, um desejo de, quem sabe, tentar de novo, talvez. Talvez não tentar de novo, sabe, no sentido de retomar, mas de começar do zero. Porque eu vi que o nosso erro talvez tenha sido isso. Começar a construir alguma coisa num terreno que não era devidamente apropriado para isso. Agora eu sei que já foi, né? Não sei se eu vou ter essa chance, mas pelo menos eu tenho essa clareza de que eu não sou essa pessoa boa que eu imaginei, que eu tenho falhas, que eu tenho muitas falhas, mas eu quero trabalhar em cima disso, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não sinto que esse Danilo é o Danilo que eu quero ser, entende? Então, é, é estranho. É estranho, é difícil parar pra pensar e difícil aceitar que eu tava projetando muita coisa em cima dela sem nem me tocar, sabe? Foi basicamente, se eu tô feliz, ela tá feliz também, sabe? Deixei de fazer muita coisa, de prestar atenção nos pequenos gestos. Talvez uma das minhas falhas tenha sido estar ali fisicamente, mas não emocionalmente. E principalmente a forma como eu falava, sabe? Essa língua de chicote que eu tenho, sabe? Porque eu falo algumas palavras duras. Eu comecei a parar pra pensar que eu deixei o ego entrar em campo, sabe? Eu escolhi ser, eu escolhi ter razão ao invés de ser feliz. E é complicado chegar nessa conclusão agora. O lado bom é que eu tenho coisas pra melhorar, tenho pontos que agora eu já sei que eu não posso deixar que continuem da mesma forma. E é isso. Talvez se você também esteja sofrendo, tipo, ai, me largou do nada, eu fui tão perfeito, eu fui uma pessoa tão boa, faz esse exercício, sabe? Pega um caderninho, mas caderno e caneta mesmo, sabe? Sem digitar. E escreve, escreve. O que começou como um exercício que era só uma coisa para aliviar a cabeça, se mostrou aqui, ó, olha, uma jornada de autoconhecimento. Isso é bizarro, isso é bizarro. Porque eu nunca imaginei que o buraco fosse tão lá embaixo, tá bom? Então, fica essa dica, escreva. Eu acho que ajuda você a organizar as coisas na sua cabeça e a você ter uma outra perspectiva sobre o que aconteceu. Talvez você perceba que você não foi tão bom, tão perfeito quanto você imaginava. Tenta lembrar que o fim sempre tem um motivo, tá? Ele nunca acontece do nada. Um beijo, um abraço, um cheiro, um amasso. Tchau.